Fala, pessoal! Como é que vocês estão? A gente tá aqui pra gravar mais o MD Ensino Cast. Meu nome é Juliana, você já me conhece, e hoje eu tô aqui com o Gabriel Rangel. Opa! Não tem jogo de câmera não, né? Tá todo mundo filmando já, né? É. Opa, tudo bem? Prazer estar aqui com você de volta, Ju. Sempre me excluindo dos últimos podcasts, mas tudo bem, né, Luiz? A gente vai e volta. Quando ela não tem ninguém, ela chama a gente. Dramático. E eu tô aqui na mão com um sorão aqui, ó. Sorão de 1000 ml. Parece tão inocente, né, Gabriel? Pô, pra matar pra caraca. Ainda mais de 1000 aí, então. Exatamente. Mas quem nunca pegou um sorão desse e abriu na veia do paciente? É. Eu acho que a maioria de nós provavelmente fez isso e a gente vai discutir aqui se isso é certo ou errado, quão certo ou quão errado isso tá, pelo menos no mundo atual aí, na ciência atual. Exatamente. E eu tava lendo aqui, ele tem indicação aqui escrito. Sério? Indicação. Nunca tinha reparado isso. Como medicação hidratante. Uau. Será que vai bem pra pele? De certa forma, se você tá desidratado... Aumenta o colágeno. Se você tá desidratado... Então, se você parar pra pensar, olha só. Os pacientes hipervolêmicos, a pele dele estão sempre mais brilhosa. Brilha. Esticadinha. A barriga, né? A barriguinha da City é... brilhosa. Papudinho, ficou tudo bonitinho, rechonchudinho. De certa forma, não deixa de hidratar. Exato. Pelo menos pra isso ele serve. E é isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar hoje sobre fluido. A gente vai falar sobre soro hidratando a pele, né? Não, lógico que não. A gente vai falar sobre fluido. Do jeito que você falou, é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente tá falando do quê? Do soro fazendo bem pra pele. A gente vai falar sobre fluido hoje. E a gente vai mostrar aqui, né? Bater um papo sobre como isso daqui não é inocente. Mas ele é muito necessário quando bem indicado. Perfeito. Eu costumo dizer o seguinte, Ju, que se eu tivesse que ir pra uma ilha deserta, eu tivesse que, sei lá, montar a minha arca de Noé e tivesse que escolher uma medicação, eu escolheria soro. Eu tenho uma. Sério? Aham. Uma quê? De arca de Noé? Uma de medicação que se eu fosse... medicação. Caraca, agora você me pegou. Você tem uma outra passagem bíblica aí pra começar? Uma medicação. Qual? Bactrim. Pô, mas Bactrim... Bactrim pega tudo. Não, Bactrim pega massa, Bactrim pega bicho, parasita, pega tudo. Mas... Cura diarreia, cura ferida na perna. Não, aquele cara que morreu lá em Cancún, que se feriu, era um Bactrim que curava ele. Pô, mas olha só, se você tivesse numa ilha deserta e com diarreia, o Bactrim ia curar. Isso. Mas se até... Ele gasta um tempo pra curar, que muitas vezes ele só antecipa um processo orgânico de recuperação. E nesse meio tempo você vai ficar hipovolêmico. Mas aí você pode beber água da chuva, o nosso princípio natural. Caraca. Você não consegue substituir o Bactrim. Eu acho que sim. Eu prefiro ainda ficar com o meu soro, tá? Eu acho que esse Bactrim... Mas se você tiver infectado com o soro só, você não vai resolver seu problema inicial. Se você tiver geneticamente preparada pra poder sobreviver ao insulto da sepse, provavelmente sim. Sem antibiótico? Não, geneticamente preparado, você deveria... O ideal é que você sobreviva. O problema é que você não sabe se em algum momento a sua linhagem foi interrompida e você se tornou uma pessoa geneticamente não programada pra sobreviver à sepse. Aí realmente você tá ferrado sem antibiótico. Não, eu confio na minha linhagem. Então é melhor você ter um soro do que antibiótico. Você confia na sua? Isso é bem... A gente tá viajando aqui num jeito bem polêmico aqui, coisa bem polêmica. Vamos ao tema. Bom, hoje eu vou falar sobre fluido e... inicialmente, assim, Gabriel, acho que você, né, tem muitas aulas explicando sobre isso, muitos conteúdos aí na mídia, na rede social. Inicialmente, o que eu queria saber de você, para qual paciente a gente precisa fazer soro? Legal. Só antes, acho que a gente entrar na pergunta, dessa pergunta que é tão importante, pra mim ela é a mais fundamental. Ela é a base de tudo. Convidar também o pessoal para poder entrar lá no link mdensino.com, lá no MD Plus, na verdade. A gente tá... Até esse podcast ele tem a ver com a série que a gente tá fazendo lá, a série de fluidos. Fluido, na verdade, é o nome da série, é o título da série, é uma série que a gente dividiu em 5 capítulos, a gente tá falando especificamente série de aulas, né? O padrão MD Plus, o Luiz tá brilhando nas edições, e a gente vai falar lá especificamente sobre como manejar o paciente volemicamente
num contexto de choque, obviamente, num contexto de paciente grave. Claro que além disso tem uma série correndo em paralelo, que inclusive que é a série de infecções sua, que tá muito bacana também, muito legal, toda a qualidade de audiovisual. E obviamente as mais de 50 aulas, cursos que a gente tem dentro da plataforma MD Plus. Então, quem ainda não conhece, por favor, clica aqui no link da descrição, ou lá no Instagram também tem. Procura a MD Plus, a nossa landing page, vai achar e é muito importante. Dito esse recado fundamental, a base da gente falar sobre fluidos, Ju, é exatamente essa. E essa é a pergunta que as pessoas pouco se preocupam em responder. E eu diria pra você que existe até um apelo da mídia, será que hoje a gente já dá até pra dizer assim, pra falar sobre fluido responsividade, até sobre fluido tolerância, que é uma coisa que a gente talvez vai tocar aqui no assunto que é muito importante. Mas pouco se fala sobre precisar de fluido. E basicamente, o que eu quero falar aqui é... A pergunta é... Eu preciso melhorar a minha DO2? Ou seja, eu preciso melhorar a minha entrega de oxigênio? Eu preciso melhorar esse acoplamento entre oferta e consumo? Se a resposta for sim... Uma das formas de fazer isso é melhorar meu débito cardíaco e melhorar... E esse débito cardíaco ele pode ser melhorado através da minha melhora da pré-carga. Entra então o fluido. Só que quando eu falo que eu tô precisando... Que sim, eu preciso melhorar, aí eu entro no se eu vou fazer fluido ou não, se ele responde a fluido ou não. Se melhorar esse débito é melhorar... Eu vou melhorar esse débito através da pré-carga. Só que a pergunta original que precisa ser respondida é se ele precisa ou não. Porque se ele não precisa, Ju... E as pessoas confundem muito o precisa com ele estar hipotenso. Esse é o problema. As pessoas confundem muito isso. O paciente hipotenso não significa dizer que ele precisa de fluido. Claro, muitas vezes o paciente chegou no pronto-socorro com você, febre, taquicardia, você ausculta lá uma pneumonia e fala, cara... Esse paciente está infectado, você olha, ele está hipoxêmico, talvez oligúrico ou só hipoxêmico, esse paciente está com sepsis. E você olha e vê ele hipotenso e taquicárdico. Você fala, nossa, esse é um dado que parece me indicar que eu preciso de fluido. E aí eu vou te falar, tô com pouco recurso, o paciente chegou agora para mim, eu acho que é um caminho. Nesse contexto, esse paciente te responde, olha, eu preciso de fluido, eu tô séptico, hiperagudo, cheguei aqui agora, hipotenso taquicárdico. Por que eu tô te falando isso? Porque eu sei que essa é a realidade de muita gente. Eu não posso chegar aqui pra você e falar assim, Ju, vamos lá. Pra eu poder responder que ele precisa de fluido, eu falei que eu preciso de manifestar um desacoplamento entre oferta e consumo. Qual a melhor forma de manifestar esse desacoplamento? Lactato. Qual a segunda melhor forma? Disfunção orgânica. Olha pro rim, não tá urinando, creatinina piorou, função hepática piorou. Só que isso tudo requer um grau mais oh meu Deus, conteúdo não, de tecnologia, de recurso. Então, nesse contexto hiperagudo da porta da sala vermelha, saber se o paciente precisa de fluido, muitas vezes passa simplesmente por criar uma hipótese de diagnóstico, avaliar a hipotensão, taquicardia e, obviamente, um detalhe muito importante, que é muito simples, que é o tempo de enchimento capilar. A gente tem até um vídeo, não sei se está no Instagram, enfim, com certeza nas aulas estão, mostrando sobre o tempo de enchimento capilar. O Luiz vai até colocar esse vídeo aqui na edição do YouTube, se quiser, ou até no Spotify, que depois a gente sobe em vídeo. Mostrando que o tempo de enchimento capilar, quando ele é lentificado, ele está associado ao aumento do lactato. E esse aumento do lactato representa que existe um desacoplamento DO2-VO2 que pode representar que esse paciente precisa melhorar o débito cardíaco. Então é massa isso, porque a resposta é: o paciente precisa melhorar o débito? Sim. Então eu tenho lactato, que pode me mostrar isso. Eu tenho o próprio tempo de enchimento capilar, que pode mostrar isso. Eu posso avaliar através da hipotensão, frequência cardíaca, se eu não tiver recurso. Então, assim, pouco recurso vai falar para mim que esse paciente precisa melhorar o débito cardíaco. Aí a gente vem melhorar DO2, VO2 e a gente olha para o débito cardíaco. Aí agora sim entra a segunda parte, não sei se você já vai fazer essa pergunta, eu tô emendando,
Que é, beleza, ele precisa melhorar o débito. Ele melhora esse débito através de fluido. Entende que a pergunta não é esse paciente precisa de fluido. Esse é o ponto. É aqui que as pessoas estão se embolando e aí estão fazendo mal feito o fluido. A pergunta é, ele precisa melhorar DO2 e VO2. Precisa. Tempo de enchimento capilar identificado, lactato alto, hipotenso, taquicárdico nesse contexto, disfunção orgânica ali evidente. Beleza, então ele precisa melhorar DO2 e VO2. Como que eu faço isso? Vou avaliar débito cardíaco prioritariamente. Aí eu vou avaliar se ele precisa, se ele vai responder com aumento da minha pré-carga através do meu fluido. Aí eu avalio se ele é fluido responsivo ou não. De novo, as pessoas estão primeiro se preocupando em avaliar se ele é fluido responsivo antes de avaliar se ele precisa ou não de fluido. De melhorar DO2 e VO2. E aí, Gabriel, pensando num ambiente com pouco recurso tecnológico, igual você citou, como que você avalia fluido responsividade num paciente, num serviço em que eu não tenho ultrassom, eu não tenho muito exame laboratorial, tudo é muito difícil? Legal, acho que essa é a pergunta... talvez mais importante. A segunda pergunta mais importante, talvez a terceira eu vou falar que é a mais importante. Por quê? Porque, primeiro, que eu quero te falar é o seguinte: mesmo em lugar com muito recurso, Ju, não existe um santo graal, uma bala de prata sobre avaliação de fluido e responsividade. E isso é legal, porque assim, muitas vezes a gente fica muito questionando, mas eu tenho que avaliar a fluido e responsividade e tal. Cara, se você tiver num paciente, um lugar com muito recurso, que você tenha Swan-Ganz e tudo mais, ainda assim vai ter um monte de interferências que podem acontecer. Arritmia, paciente fora da ventilação mecânica, paciente mal acoplado à ventilação mecânica. Eu vou avaliar minha variação, meu delta PP. O paciente em ventilação espontânea não bloqueado, ele tem vários vieses. Vou avaliar minha variação do índice da veia cava. Putz, um monte de trabalho que questiona se esse índice de veia cava, ele sozinho pode te indicar se ele é fluido responsivo ou não, tem o mesmo problema de ventilação ou não. Então, quando eu vou para um cenário de avaliar se o paciente é fluido responsivo, eu tenho muitos vieses. E é claro, tem a elevação passiva da perna, mas a elevação passiva da perna, ela é um jeito de você avaliar, é um jeito de você fazer um desafio volêmico. Mas a avaliação se ele responde ou não, ainda continua sendo se seu débito cardíaco melhora. Posso utilizar um eco e avaliar a variação do VTI? Posso. Ainda vai depender de eu ter a tecnologia, da janela ser boa e tudo mais. Então, a avaliação de fluido responsividade, ela é extremamente complexa. E eu costumo dizer, então, que para não ficar em cima do muro, eu gosto de fazer uma avaliação de fluido responsividade multivariada. Eu não acho que a avaliação de fluido responsividade exista uma ferramenta que vai te salvar. Se ela é multivariada, eu vou falar assim, qual a ferramenta que você tem? Gabriel, tô lá na UPA, num cenário que eu não tenho ferramenta nenhuma. O que eu tenho é meu estetoscópio, meu dedo, um monitor multiparamétrico, um esfigmomanômetro e um oxímetro de pulso. Cara, então você tem como avaliar ali sua fluido-responsividade analisando. Primeiro, o tempo de enchimento capilar. Segundo, se a frequência cardíaca diminui. Terceiro, você pode até lançar a mão, por exemplo, de avaliar se a pressão aumenta a um desafio volêmico. E aí, você tem duas formas de fazer esse desafio volêmico. Elevação passiva das pernas, que na minha opinião, honestamente, talvez polêmicos que eu vou te dizer, Ju, ela não é simples para se fazer. Tem toda uma organização que tem que ser feita, a elevação tem que ser ideal, 45 graus, a posição semi-recubital. Então, assim, é um negócio não muito simples. E existe 500 ml, 250 ml, 500 ml de soro que você vai fazer e pode avaliar. Se esse paciente responde, se ele é tolerante. Tolerante a gente vai discutir daqui a pouco, mas principalmente se ele responde. Então eu vou lá e ligo 500 ml de soro. Cara, fiz 500 ml de soro, minha frequência cardíaca caiu. A minha pressão subiu, minha PM subiu ali 10%. O meu tempo de enchimento capilar depois dos 500 ml de soro, ele começou a melhorar. Pô, parece que esse paciente responde. É o que eu tenho. Entende? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer nada? Esse é o que eu tenho. Gabriel, eu tenho ultrassom aqui. Poxa, você sabe fazer uma janela cardíaca legal? Consegue avaliar a variação do seu VTI, por exemplo? Que aí você tem quase que uma variação direta do débito. Putz, não sei fazer. Cara, vai lá olhar a sua veia cava.
Entende? Vai lá sua veia cava. Putz, minha veia cava tá variando pra caramba. Ela é fininha, tem 1,1 centímetro, tá variando 36%, 50% no paciente em área ambiente. Faz o volume, faz um desafio volêmico. A veia cava encheu, a veia cava parou de variar, a frequência melhorou, a PA melhorou. Poxa, esse cara respondeu. Ainda cabe mais, a veia cava ainda varia bem e tal. Então vamos tentar mais 500. Mas você está fazendo, avaliando de forma multivariável. Então, para mim, Ju, é o que você tem de recurso e utiliza mais de uma variável. Aí você vai estar mais próximo. E claro, exame físico, avaliação clínica do paciente, entendimento do cenário que você está. Aí você vai estar próximo ali de uma avaliação de fluido e responsividade. Legal. Gabriel, quando a gente... Algumas vezes acontece... Ficou bom? Você achou? Achei que ficou bom. Você achou que explicou? Porque eu acho que as pessoas ficam esperando... Só, desculpa te cortar. É que eu acho que as pessoas ficam esperando muito quando a gente fala de fluido e responsividade. Cara, fala faz assim, isso que... Usa teste de oclusão expiratória, que é ótimo. Cara, teste de oclusão expiratória... O paciente tem que estar praticamente bloqueado. Cara, se você tá com o paciente bloqueado... Com todo o cenário, vai lá, faz teste de oclusão respiratória, faz um monte de coisa, faz o eco, pô, tem o Swan-Ganz lá, bonitão, tem um pico, vai lá, calcula o débito direto, tá ótimo, entende? Mas não é a realidade da maioria dos cenários, então, por isso que eu falo que eu gosto dessa avaliação beira-leito multiparamétrica, vamos dizer assim. Acho que isso é mais... O Vansan falou isso, né, no congresso. Não sei, falou? Você contou pra ele? Poxa, Ju, publicamente eu falar isso ia ser muito ousado. Brincadeira, hein? Vansan, você é nosso ídolo. Assim como eu sou ídolo de muita gente em futebol, você é meu ídolo né, Luiz? Assim como eu sou... Que isso, o Luiz quase morreu nisso. Ele tá engasgado. É porque ele é o líder do fã-clube. Ah, é? Fã-clube GR10 é a faixa. Gabigol. Isso é futebol, tá, pessoal? A gente tá falando de futebol aqui nesse momento. Mas vamos lá, volta a lança. Muitas vezes acontece, a gente faz 500 de volume e a gente nota a PAM sobe, frequência cai, passa 30 minutos, volta tudo de novo. Caraca. Pressão cai de novo, às vezes a frequência volta a subir. O que isso acontece? Ju, muito importante essa fala sua, porque assim, na verdade esse é o problema que tá fazendo a medicina intensiva cada vez mais migrar para um cenário droga vasoativa mais precoce, menos fluido. A gente tem, não vou explicar muito aqui fisiopatologia demais, mas a gente tem um problema aqui de leak mesmo, de escape de fluido endotelial, principalmente no cenário de sepsis. Talvez esse cenário ele nem seja tão assim num paciente que está simplesmente aquele vozinho que está desidratado, propriamente dito, hipovolêmico. Mas no cenário de choque séptico, ou mesmo hemorrágico, que cursou com choque, que cursou com hipoperfusão orgânica, você tem uma lesão endotelial, e essa lesão endotelial faz com que o soro saia, literalmente saia para o terceiro espaço. Isso, se você faz mesmo com você, se eu fizer um soro agora, se eu pegar esse sorão nosso aqui e fizer em você, daqui a 1 hora você não vai ter esse 1 litro dentro do seu vaso. Ou você vai ter urinado, ou você vai ter, inclusive, perdido o terceiro espaço. Quando você vai para um churrasco, eu sei que você gosta de fazer isso, e bebe uma cervejinha, talvez umas 14 long necks, você fica edemaciado, inchado. Um pouco daquilo é que o líquido foi, inclusive, saiu para o seu terceiro espaço, entre outros fatores, obviamente. Então, o fato é que o soro, ele tem um evento, uma ação muito transitória. No contexto inflamatório, então, essa ação ainda é mais transitória. Então, nesse cenário, o que a gente tem feito cada vez mais é usar droga vasoativa com o intuito de recrutar mesmo, de recrutar o seu próprio intravascular, porque também faz vasoconstrição venosa, por exemplo, melhorando sua pré-carga através disso. E também há quem diga que isso ajuda a proteger esse leak. Por que então faz soro? O ideal é você fazer... E por que o soro... E aí, se você olha para a ciência, eles vão te responder isso quando fala o seguinte, olha, faça soro nas horas de ouro da sepsis. A gente faz muito late go. A gente faz muito terapia tardia. E aí, fazer terapia tardia com soro é péssimo. Porque o que você quer é o paciente que começou a evoluir com aquele desacoplamento. E aí, nesse cenário, você começa droga vasoativa, começa o antibiótico e dá para ele um aumento da pré-carga para que ele melhore o débito, para que ele perfunda, inclusive o vaso.
E aí, transitoriamente, você não desencaixou e você conseguiu se proteger de um ponto futuro. Mas se a gente pega para fazer soro num paciente tardio, quase todo aquele fluido vai sair. Terceiro espaço, a gente vai ter muito pouca resposta eficiente e efetiva. Não tô falando aqui porque é nunca fazer soro. Mas cada vez mais a gente está migrando para um cenário de busca total da euvolemia com droga vasoativa. O que acontece, e aí é um risco, que para você fazer droga vasoativa, se você tiver com um vaso muito vazio, você corre um risco muito grande de fazer uma vasoconstrição muito severa e, consequentemente, piorar a superfusão. Então, por mais que o soro saia, esse preenchimento do vaso, trazer ele para euvolemia é fundamental também para a sua droga vasoativa ter uma boa e eficiente ação, uma resposta efetiva. Então, o soro é fundamental. Eu abri o podcast falando que eu levaria ele para uma ilha deserta, logo para uma Arca de Noé. Mas ele é uma ciência. Ele é uma ciência extremamente complexa e que eu tô vendo a turma banalizando demais. Banalizando demais. Acho que até por uma questão passada de que as pessoas usavam de forma muito deliberada. Eu posso dizer que é por causa desse extravasamento de soro de fluido, né, pro extravascular, que o paciente, é por isso que ele não tolera? Perfeito, perfeito. A gente entra para o terceiro ponto aí da ressuscitação volêmica. Não sei se é o terceiro ponto da ressuscitação volêmica, mas uma terceira característica muito importante que, para mim, hoje, ela é muito mais didática e aplicável do que avaliar fluido e responsividade. E eu acho que tá todo mundo migrando para esse cenário, sabe? Eu há algum tempo já falo isso, sabe disso, mas eu acho que, assim, tem mais ciência preocupada com isso do que com fluido e responsividade propriamente dito. Porque o que significa isso? Significa, cara, olha, eu fui lá e avaliei que eu preciso. Só que se eu respondo ou não respondo, importa muito. Veja bem, olha só que doideira. Importa eu não responder? Se ele tolera? Se eu tolero? Você vai falar assim, não, claro que importa. Porque você tá gastando à toa, você tá fazendo uma coisa que não tá servindo. Não, tudo bem. Ok. Eu até concordo com isso. Mas se eu não tenho tantas ferramentas assim para avaliar se eu sou responsivo ou não, eu faço um desafio e avalio que eu não tolerei. Isso é extremamente complicado. Isso é extremamente importante. Porque, veja, eu fiz o volume, mesmo eu não sei se eu respondo ou não, mas eu fiz e não tolerei. E o que é não tolerar? Começa a extravasar esse líquido de uma maneira muito aguda, muito rápida, para o meu terceiro espaço e, por exemplo, eu tenho como consequência uma hipoxemia. Uma piora do padrão ventilatório, eventualmente uma piora até de função orgânica. Mas beira do leito, praticão, lá no PA, minha ausculta respiratória começa a ficar pior, mais pesado, até crepitando, hipoxemia acontece. Mais recurso, ultrassom de pulmonar, Vexus, olhei, putz, o paciente tá todo edemaciado, cheio de congestão venosa. Esse cara, se ele não tolera mais, mesmo que ele responda, putz, eu tenho que achar outro caminho. Porque eu sei que a partir do momento que eu fizer o volume, eu vou estar mais prejudicando, tudo indica, a ciência, tudo indica isso, que eu vou estar prejudicando mais do que ajudando. Então, eu inverteria as perguntas hoje em dia. A primeira pergunta é, ele precisa? A gente já conversou. A segunda pergunta é, ele tolera? Então, e se a gente, na verdade, começar pelo tolera? Porque se ele não tolerar... É porque, na verdade, a primeira pergunta não é se ele precisa de fluido, né, Ju? É se ele precisa melhorar o DO2 e o O2. Entende? Então, se ele precisa melhorar o DO2 e o O2, uma das formas, e até pela fisiopatologia, por exemplo, da sepsis, é melhorar a pré-carga através do volume. Aí porque você já sabe que ele precisa melhorar isso. Aí, a questão não é mais se ele precisa ou não de fluido, é se ele tolera e se ele responde. Tá vendo? Ele tolera. Ótimo. Eu consigo avaliar se ele responde? Não consigo com muita ferramenta. Então eu faço um teste. É por isso que eu falei, porque se ele não tolera, a gente não tem muito. Não deveria ficar fazendo muito e fazer responsividade. Não tem e é independente. Exato, mas foi o que eu falei. Eu inverto hoje eu inverto as perguntas. Claro, olha só. Eu inverto as perguntas, mas eu tô colocando um cenário mais amplo de baixo recurso. Se eu tô com o paciente muito monitorizado, eu posso fazer essas coisas muito paralelas, sabe? Mas a realidade não é essa. A realidade do Brasil não é essa.
Então, poxa, paciente egocéptico, olhei, avaliei, tempo de enchimento tá ruim, tá cárdico, hipotenso, tem um lactato lá que mostrou lactato. Cara, vou avaliar se esse paciente tolera fluido. A ausculta tá limpa, não tá desaturando, a desaturação é por causa da hipoxemia, não tem ultrassom nem nada, vou fazer um volume e vou avaliar de novo. Cara, o cara chamado Weil, ele descreveu isso em 1980 e poucos. Era um protocolo que ele fazia o seguinte: PVC e ausculta. Faz 500 ml de fluido, se a PVC não subiu 2 pontos e não piorou a ausculta, ele tolera. Isso tem 40 anos quase. Entende? Nunca foi mais... Olha que doideira, como é que a ciência é cíclica, né? Nunca foi mais atual, na minha opinião. Sabe? E a gente tá aqui, esquecemos de falar um negócio até agora, e eu trouxe... Na verdade, esquecemos não, porque a função dela agora é essa mesmo. Da PVC. Que é um negócio que você consegue medir com a coluna da água. A gente pode depois fazer um vídeo no Instagram mostrando como é que constrói. Acho legal, bem prático. A gente com uma coluna da água, a gente faz isso. Qualquer lugar que você tem esse recurso, que você tiver um acesso profundo. E aí você vai avaliar, pô, a PVC do cara tá em 25, tá em 18. Talvez esse cara não tolere mais tanto fluido. A PVC do camarada, do paciente tá em 8. Você vai falar, não, mas ele tá cheio. Não, cara, se você tá naquela precisa, a PVC tá em 8, a ausculta tá boa, lá no PAzão, faz mais volume. Se a PVC subiu pra 12, opa, fica atento. Ele não tolerou, parece que ele não tolera. Fez, a PVC não mudou, a ausculta tá limpa, você tá... Se você achar ainda que precisa para poder melhorar aquele acoplamento, você faz mais. E aí você faz mais teste e vai avaliando. Uma coisa fundamental aqui, Ju, nada disso que a gente tá falando pode ser feito se você não estiver perto do paciente. E uma PVC muito baixa, eu posso dizer que ele precisa? De novo, ele precisa de fluido, a resposta vai ser se ele precisa de O2, acoplar, e se ele precisa de débito. Aí, ele precisa, eu vou ver uma PVC de 2 e vou falar, poxa, ele precisa, minha PVC está muito baixa, tudo indica, certamente que ele tolera, pelo menos se a PVC estiver, né, bem organizadinha, né, bem posicionada e tal. Se o paciente não estiver fazendo um grande volume respiratório, porque isso também pode alterar, tudo indica que ele tolera. Te responder se ele responde, hoje eu não faria isso com uma avaliação de PVC estática. Eu não te responderia dessa forma com a avaliação estática, número de 2. Eu posso te falar assim, olha, eu fiz uma elevação passiva das pernas e a PVC não subiu, parece que ele tolera. Parece que ele responde. Sim. Entendeu? Sim. Mas eu usaria a PVC hoje... Eu uso a PVC hoje muito mais para avaliar se ele tolera do que se ele responde. Ou do que se ele precisa. Precisa é outra questão. Precisa não tem a ver com o ato necessariamente de fazer ou não fazer o fluido. É se ele precisa de melhorar algum dos componentes ali da entrega de oxigênio. E aí um deles é melhorar o débito e um deles é melhorar a pré-carga. Tá. Vou te fazer uma pergunta. Existe alguma situação que você deixa o soro prescrito de horário? Nossa, essa esses dias eu não vou falar o nome do residente. Que ele falou assim lá na beira da visita. Como é que foi que ele falou? Ele falou assim, eu acho que ele tá meio desidratado. Não, foi assim. Eu deixei um soro de horário pra ele. Alguma coisa assim. Nossa. Eu falei, olha só. Ele tava meio falando meio baixo pra uma pessoa assim. Eu falei, olha só. Eu até entendo você pensar como você pensou. Mas você nunca mais vai repetir isso na minha frente, a não ser que você tenha muitos argumentos. Ou querer te irritar, né? Uma coisa assim. Ou querer me irritar. Mas aí você tem que tomar cuidado também com isso, é meu residente. Mas, brincadeira à parte, Ju, olha, hoje, soro de horário, dentro de uma UTI, a gente tá falando, eu vou te responder essa resposta dentro de uma UTI. Eu acho bem difícil. Eu te propor alguma coisa. Porque pra mim tudo você vai ter que avaliar. Diarreia. Avalia, faz. Ileostomia em alto débito. Cara, se você tiver assim, com muita característica, se você tiver muito contínuo, muito aquilo ali que tá perdendo, talvez você pode deixar alguma coisa. Mas se tá dentro de uma UTI, eu prefiro ainda assim que você avalie a cada 4 horas, 2 horas e até vá atrás disso, entendeu? Pô, mas Gabriel, não tô dentro da UTI, eu tô dentro de um pronto-socorro lá
lá dos confins, eu nunca vou deixar um soro de horário. Cara, se você não tiver recurso de ninguém para poder te ajudar ali, monitorizar, seja muito sobrecarregado, você não vai conseguir ficar atento àquele detalhe daquele paciente. Aí talvez um paciente com uma diarreia importante, o idoso com uma diarreia importante, um paciente que chegou desidratado, geralmente um idoso acamado, que você vai, quer só hidratar ele ali, quer fazer 1.500 de soro para ele num dia. Mas assim, eu tô colocando uma situação que eu não gosto, que eu não faria, mas eu tô tolerando você fazer por causa de um ambiente muito hostil, muito sozinho, que você tá lá e não tem condição de ficar reavaliando o seu paciente. Então, esse soro de hidratação que existe por aí, você também não... Igual tá escrito ali na bula, no nosso queridíssimo soro de bula. hidratação, que fica lá isso... Com medicação. Acho mais que dá como medicação hidratante. Aham. Não deixa de ser, né? Hidratante. Você tá hidratando os outros mesmo, é verdade. Esse soro de hidratação que a galera deixa aí de forma basal. E outra coisa que fica correndo lentinho ali, né? Vamos lá. Lento é uma tortura. Sabe que existe uma tortura chinesa? Que é mais ou menos a coisa que o pessoal faz com soro hoje em dia. Eles pegavam coisa da guerra lá, o soldado abatido lá, o preso. E eles colocavam o cara sentado, prendia a cabeça dele pro alto e eles ficavam pingando. Acho que eu já vi isso em filme já. Pim, pim, uma gota na testa do cara. Aquilo levava a uma insanidade tão grande quanto o cara que tá recebendo o soro pingando gota a gota que você deixou pra ele aí em algum lugar. Por que eu tô falando isso? Porque assim, Ju, lembra da história do soro sair nas meia hora lá, nas 1 hora, daqui a pouco você acabou de falar? Imagina que eu peguei esse soro de 1000zão aqui. Aí eu fui lá e fiz 10 minutos. Só um tempo da veia do cara mesmo, tempo pra correr. 10 minutos. O primeiro 100 ml, vamos supor que, hipoteticamente, entrou 100 ml no primeiro minuto. Você concorda que esse 100 ml, e aí todo o restante só demorou 10 minutos pra entrar. Esse primeiro 100 ml, ele vai sair antes dos outros. Então, ao final de 1 hora, eu não infundi. Ao final de 1 hora do 1 litro final, não tem 1 litro lá. Porque o 100 ml já saiu antes. Saiu 10 minutos antes. Agora você imagina isso conta-gotas. Você é generoso. 100 ml hora. Abri lá e tá pingando, tá 100 ml hora. Cara, aquele 100 ml que tá tão devagar, aqueles primeiros 10, 15 ml que entraram no começo da hora, já saíram. No fim das contas, você não tá gerando nenhum efeito hemodinâmico, nenhum efeito hidratante, entre aspas, pra quem não tá vendo em vídeo. Você só tá gerando efeito de extravasamento. Quase que isso. Então, eu discordo veementemente de soros. Raríssimas situações em medicina, a gente não vai falar nunca. Mas eu discordo bastante de soro de horário, principalmente de soro de correndo lento. Eu sei que tem alguns trabalhos, até é um trabalho grande da New England, em paciente pediátrico, em paciente com anemia falciforme, que mostrou que fazer infusão contínua rápida de soro teve um desfecho pior do que uma infusão um pouco mais lenta, dentro de 1 hora, acho que é meia hora vezes 1 hora. Tem todo um efeito de cisalhamento, de lesão, aumento da lesão endotelial que é pesquisado. Mas hoje, ainda, isso não é comprovado. E mesmo que isso se comprove, a gente não vai estar discutindo de fazer 1000 em 8 horas. A gente vai estar discutindo de fazer 1000 em 1 hora ao invés de fazer em 20 minutos. Entendeu? Porque esse 1000 em 8 horas vai tudo pro pulmãozinho. Vai tudo pro pulmão, pro rim, pro fígado, pro intestino. Vai pro cérebro. Aí o cara tá com delírio. Ele tá com disfunção renal. Ele tá com disfunção hepática, eventualmente. Hipoxêmico. E principalmente com injúria intestinal, que vai translocar a bactéria e vai perpetuar a sua síndrome de disfunção orgânica. Inclusive, essa questão do intestino a gente já comentou, acho que no podcast pós-operatório, né? Que é a culpa da deiscência. É sempre a culpa da deiscência. Não vou dizer sempre, porque senão você é morto aqui. Mas ela é com frequência culpa do queridíssimo colega que deixa o soro de horário ou que fica enchendo a alça intestinal de edema. E aí os pontos se soltam
Enfim, então é muito participação de quem faz o pós-operatório. Legal. Não é só culpa do cirurgião, não, e nem da anestesista. Tá, legal. Muito bom. Não é culpa do residente. Não, é culpa do residente intensiva. Da intensiva, não não da cirurgia. Não da cirurgia. Mais o que de soro? Eu queria só mais um assunto. Não é assunto não, né? Lógico, a gente tá falando de fluido. Da questão sobre a quantidade de fluido que a gente usa na UTI de medicações... Ai, muito bom. Que não são expansão, né? Antibióticos, polimixina, que entra com 500 ml. Inclusive, a gente discutiu recentemente no nosso grupo lá de antibióticos, né? Junto com a Carol e com o Bill. Deixa eu... A gente vai deixar um link de um... Vou deixar, Luizão, você lembra de colocar... De um dos grupos, porque a gente tem um universo hoje de grupos no WhatsApp de apoio da MD Ensino. A gente tem os grupos com o Ricardo Bassan, PS Online, temos 3 grupos já lotados. Tem grupo de endocrinologia, PS Online, endócrino. Tem grupo de nefrologia, PS Online, nefro. Tem grupo de antibiótico, MD, EDU. Tem grupo de emergências, a gente é do Espírito Santo, mas já rompeu fronteiras. Então, assim, quem quiser ir participar desse universo todo da MD Ensino, por favor, entre nesses grupos, vou deixar um link aí. Discussões riquíssimas, né? Muito, muito. E aí a gente discutiu nesse grupo recentemente sobre a diluição da polimixina. Normalmente a diluição da polimixina vem para 500 ml. E é uma coisa muito sofrida pra gente que tá na UTI gastar 500 ml no antibiótico. Nossa. E aí acho que ele mandou lá que poderia a gente fazer em 50 ml, né? Exato. Ele falou lá, o farmacêutico. E aí isso traz a discussão da quantidade de fluido que a gente usa em UTI que não são para expansão. Você tá falando, tô tentando lembrar a palavra, que é até meio do inglês, que é inglês, a palavra não traduzida. Nossa, fugiu agora. Que é fluido creep. Que é esse fluido que a gente utiliza de maneira completamente... Cara, que desgrama esse fluido. Eu fiz um fellow em Portugal e lá eles só usavam bomba de seringa. Então eles já tinham, isso estou falando de 2014, eu acho. Eles já tinham essa preocupação muito grande. E no Brasil isso ainda não veio. Eu conheço pouco. No Einstein eu já fui lá conhecer a UTI e tal, não fiquei um tempo não, mas fui lá conhecer a UTI. Eu me lembro disso em 2017, alguma coisa assim, que tinha bomba de seringa por conta dessa preocupação. Eu acho que a gente deveria brigar mais por isso. Eu acho que isso aqui é caro e é difícil diluir, muda um pouco a dinâmica da enfermagem, né, do processo ali de cuidado. Mas eu acho que a gente deveria se preocupar demais, muito mais. E eu falo isso, vou dar um spoiler aqui, já que é uma série, então isso é um spoiler, eu vou falar isso na última aula da nossa série Fluidos. A gente se preocupa demais com essa história toda. Olha só, a gente gastou, sei lá, 35 minutos falando sobre se o paciente precisa, se ele responde, se ele tolera. Se eu te falar que isso que a gente discutiu tudo aqui corresponde a 6% do fluido que a gente vai fazer pro paciente numa internação hospitalar, numa internação de UTI. Inclusive oral ou não? Inclusive oral, 6%. Fluido que a gente tá falando de pra hemodinâmica, ele corresponde a 6% do que ele vai receber ao longo da internação dele. Tem um trabalho bem legal, tem uma mandala mostrando isso. Então, assim, se a discussão é fazer fluido demais faz mal, a pauta não deveria nem ser ele responde, ele tolera, ele precisa. Ok, isso tem uma pauta hemodinâmica, mas a pauta principal é o que eu posso fazer para imediatamente, amanhã, tirar o máximo de fluido do meu paciente. Seja concentrar minhas drogas, seja suspender drogas que não são necessárias, que estão lá, que a gente suspender o soro de horário, que você já falou. Soro manutenção de veia. Trocar para via oral, trocar inclusive a própria hidratação para via oral. Eu costumo dizer que se chegar da academia, agora quem estiver escutando isso na academia vai chegar em casa e vai pegar um acesso venoso e colocar fluido na veia. Você não vai fazer isso, você vai tomar água. E se a gente está querendo hidratar um paciente que tem o competente, o trato gastrointestinal, dá água para ele, entende? Então, isso que você falou é muito importante. E o desafio, e até gostaria que, se alguém quiser fazer comentário no YouTube, ou na comunidade, ou na plataforma, ou no Instagram, eu desafio você postar, mandar uma mensagem pra gente, mandar alguma coisa, mostrando que você tirou fluido desnecessário.
E o que quer dizer com isso? Você chegou lá e tirou uma pressão que não precisava de fluido, rediluiu uma medicação que não precisava, trocou para via oral uma medicação que provavelmente você está fazendo melhor para o seu paciente, ajudando ele a se recuperar mais ainda do que aquela preocupação enorme que a gente tinha no começo sobre fazer fluido ou menos fluido, ou mais fluido, ou 30 ml por quilo, 20 ml por quilo, ele tolera, ele responde. A gente passa por essa etapa e depois esquece. E essa etapa corresponde a 6% só do processo. É foda isso. Fico triste. Eu fico puto, Luizão. Quer falar mais? Não, tô sempre querendo falar. Tô sempre querendo falar, pô. Você só mandar. Fugiu. Gente, tava perguntando isso. É pra poder cortar, Luiz, isso aqui ou não? Dá pra continuar? Ela esqueceu a pergunta. Tá, deixa eu falar então aqui. Fazer um merchandising enquanto você lembra aí. Olha só, a Ju, pra quem não sabe, ela tá lá na plataforma ND Plus com um monte de aula e lá ela não esquece. Que isso? Não é, Luizão? Que isso, cara? O Luizão tá meio deprimido ali. Cara, não fugiu. Mas vamos falar aqui. Beleza, vou inventar outra. Inventar não, né? Tá, beleza. A gente fez todo o manejo volêmico. E aí eu vou entrar em outro podcast. Não. Você não vai falar de furosemida. Em outro podcast que a gente fez. Não é possível, Luiz. Que é o manejo pós-expansão. É a fase de recuperação. Gostei do termo que você usou, hein? A fase que ali o rim tá se realocando, né? Sofreu todo aquele impacto, aí ele começa a urinar horrores. E aí a gente precisa fazer um molejo de tirar fluido. Pode falar. Existe uma medicação. Caraca, ela tá com medo de falar a medicação. Aí. Ela tá pensando qual medicação. Como que a gente faz esse manejo aí já de pós-expansão volêmica? Essa é a última aula da nossa série Fluido, tá? Acho que é a última. Que é sobre ressuscitação. Tem até uma aula já lá na MD Plus sobre isso. Mas a gente vai atualizar, deixar ela mais legal. Ju, seguinte. A ressuscitação, ela nem deveria existir, tecnicamente falando. Porque a gente deveria ter se preocupado se ele tolera, se ele precisa, depois preocupado com os fluid creeps aí, e aí agora que a tal da fase da estabilização, reduzir o máximo, e aí você deveria estar agora só simplesmente se organizando, melhorando um pouquinho as coisas. Porque você não tem muito excesso de fluido, só que isso não acontece. Infelizmente isso ainda não acontece. Tomara depois desse podcast as pessoas saibam mais. Quem ainda não assistiu o podcast Furosemida também vale muito a pena, né, Ju? A gente é um dos podcasts mais assistidos nossos. Ih. É polêmico. Bem polêmico, bem legal. Bem, Ju, se você precisa ressuscitar, a primeira coisa que eu gosto de olhar é o balanço hídrico acumulado. Cara, as pessoas não fazem isso mais, sabe? Mas beleza, se não faz, vamos olhar a clínica. O paciente está com edema de periférico, edema de membro, edema... Tá, você sabe que que foi feito muito volume, que os balanços estão ficando positivos, mesmo de maneira quase que empírica. Hoje é recomendado que você ativamente ressuscite esse paciente. A gente não tem um trabalho prospectivo, duplo cego, randomizado, avaliando isso, mas tem vários trabalhos que não são de nível A de evidência, mas que caminham para esse entendimento de que esse paciente vai ter menor tempo de internação, menores complicações, melhor tempo de... melhor recuperação em domicílio e tudo mais. Como fazer isso? Só tem dois jeitos de fazer isso, basicamente. Com furosemida ou com diálise. Se o paciente não tem rim, se ele não está urinando, você vai precisar fazer diálise. E aí você pode aumentar a sua taxa de ultrafiltração e tudo mais. Claro que a gente tá falando que você já passou da etapa de parar de fazer fluido que não precisa. A segunda etapa é utilizar a furosemida para isso. E aí existe até um termo que eu vou inventar aqui agora, mas que é uma avaliação da desressuscitação tolerância. É sério. Que é basicamente você avaliar se eu vou fazer furosemida e esse paciente, ou vou fazer uma ultrafiltração mais alta, maior, uma ultrafiltração maior, e esse paciente vai tolerar
esse processo de ressuscitação. Porque às vezes ele tem tanta lesão endotelial que ele ainda não tolera. Ele ainda não tá pronto, o endotélio dele não recuperou. Então o que você vai tirar? Porque quando você ressuscita, você tá tirando de dentro do vaso primeiro e depois vem para dentro do vaso. O que tá fora vem para dentro, mas primeiro você tira do vaso. Então quando você faz esse movimento, se esse endotélio não estiver bom, esse movimento não acontece. Então é importante, antes de ressuscitar, você avaliar se esse movimento ele é possível. E aí você avalia uma de-ressuscitação tolerância. E até se recomenda você avaliar através de PVC, de variação da PVC, variação da veia cava, se esse paciente vai tolerar esse processo. Se ele tolera, ou se você não consegue avaliar isso, é importante que você faça, mas fique atento à pressão, taquicardia, até mesmo dispneia, porque esse paciente pode ficar até mais dispneico, porque ele fica mais hipovolêmico. Esse VD, se tiver na ventilação mecânica, isso acontece muito, esse VD acaba sofrendo um pouquinho também. Então, a gente explica isso melhor nas aulas, mas basicamente, eu preciso avaliar se ele tolera essa ressuscitação, e se ele tolera, eu vou utilizar de furosemida para fazer em busca aí realmente de um balanço negativo. E principalmente, é bom ter como meta aquilo que me levou a ressuscitar, que é: tem uma ausculta pulmonar ruim, eu tenho um raio-x ruim, eu tenho um ultrassom pulmonar ruim, eu tenho muito edema periférico, essas coisas. Se isso estiver acontecendo, eu vou ter isso como meta. E sim, vou ressuscitar. Só toma cuidado para não fazer demais, né? Sim. E aí entra essa questão da tolerância. Eu vou ler aqui um negócio que... Ih, caraca, você não esperava. Que eu recebi essa semana. A gente não tinha na época do podcast da furosemida, né? Ih, caraca. Mas eu vou ler um negócio aqui que eu recebi. Eu sei, o Luiz pode botar isso o Luiz pode botar na... Alguém teve a ideia de perguntar ao ChatGPT se furosemida abre o rim. Eu vou ler a resposta do ChatGPT. A gente sabe que ela sabe tudo, né? O ChatGPT sabe tudo. A furosemida é um medicamento diurético que atua no rim, mais especificamente no segmento ascendente da alça de Henle, inibindo a reabsorção de sódio e água. Isso resulta em um aumento na produção de urina e, consequentemente, na eliminação de líquidos no corpo. Portanto, não é correto dizer que a furosemida abre o rim, mas sim que ela atua nesse órgão, aumentando a produção de urina, auxiliando a eliminação de líquidos. E aí? Furosemida abre o rim? ChatGPT falou que não. Eu sou um defensor assíduo que isso é uma das piores frases já faladas na medicina. E a ChatGPT concordou comigo. E agora? Vamos ver o seguinte, ó. Quem quiser um podcast pra gente discutir se a furosemida abre o rim ou não, fala aí nos comentários, manda pra gente aí nos grupos que a gente vai gravar um podcast. Cara, é muito interessante que essa discussão volta o tempo todo, né? O tempo inteiro. Porque é uma falácia que construiu na cabeça de muita gente e, na minha opinião, é uma falácia. É um folclore. Não que não tenha... Fundamento. É diferente. Tá? Mas é isso. Você quer polemizar? Quer que eu falo mais meia hora aqui de W? Bom, acho que tá bom. Não, acho que foi ótimo. Acho que foi ótimo. Acho que tá bom. Passamos as 3 fases, né? Lembrar sempre das perguntas, ele precisa... Ele responde, talvez a gente não tenha tantas respostas para responder. Se ele tolera, vamos mudar então. Ele precisa de melhorar débito. Vamos lá, ele precisa de melhorar acoplamento de O2 e VO2. Logo, ele precisa melhorar o débito, é um dos mecanismos. Se ele precisa melhorar o débito, ele tolera fazer isso através do aumento da pré-carga, que seria fazer fluido? Sim, ele tolera. Agora vamos avaliar se ele responde. Poxa, ele responde, eu faço o fluido. Não consigo avaliar se ele responde, se ele tolera, eu posso fazer um desafio e avaliar se isso vai mudar realmente o objetivo final, que é melhorar o débito cardíaco. E a gente vai avaliar isso de várias maneiras, principalmente a beira do leito mesmo. Frequência, PA, tempo de enchimento capilar, se eu tiver eco, melhor ainda, por aí vai. E a última fase, que é a de ressuscitação. Exato, a gente falou um finalzinho aqui. Muito bom. Tá bom? Para quem quiser ter acesso a todas essas aulas e essas discussões mais aprofundadas e mais didáticas, né? Sim. É só um bate-papo, tá na nossa plataforma do MD Plus. mdensino.com, mas clica aí, a gente deixa sempre o link nos lugares aí, nos comentários e tal, do MD Plus, que é um streaming R$ 34,90 por mês só, é muito barato. Por enquanto, né? Não, a gente tá pra poder aumentar e aumentar
bem o valor desse MD Plus, porque o valor agregado é absurdo, a gente tá ficando assim, sem condição de manter toda aquela qualidade pelo valor que a gente pratica hoje, que basicamente a gente é de graça. Luiz tá aqui passando fome, tá? Coitado. Então, o Luiz tá que tá fazendo a gente aumentar, ele tá cobrando mais caro cada vez mais. O homem tá... As nossas redes sociais, a gente tá no... Instagram. A gente tá no Instagram, @MDEnsino. Tem o Instagram do MD Ensino Cast também. O YouTube, a gente tá com o Médico de Valor. Médico de Valor é o nome do canal lá do YouTube. E tá tendo vários artigos comentados lá, tudo uma produção cinematográfica cinematográfica, também. né, Luizão? Tá massa, né? Alto nível. O Telegram... Telegram, a gente tá mais focado, tá lá, tem a coisa, compartilho conteúdo, artigo, mas a gente tá mais focado nos links do WhatsApp, mas procura lá no Telegram, MD Ensino na Prática, e lá a gente compartilha os links dos grupos, então todos são bem-vindos, a gente tá muito assíduo nos grupos do WhatsApp, tem uma comunidade gigantesca, que eu acabei de falar aqui. Então procure a gente aí, manda direct, manda coisa pra gente mandar os links pra vocês, porque tá realmente incrível os grupos. Estão realmente incríveis os grupos. Muito bom. Gabriel, muito obrigada. Obrigado a você por ter me deixado participar mais uma vez de um podcast aqui. Lembrando, né, Ju, que a gente tá falando de muita coisa, mas estamos lançando aí também daqui a pouco o nosso movimento, o nosso projeto Medicina Brasileira de Verdade, que é realmente o projeto que, junto com o MD Plus, com tudo que a gente tá fazendo, vai revolucionar aí o cuidado da assistência de paciente grave. Eu garanto que vai revolucionar. Muito bom. Se não revolucionar, se não transformar, você pode me cobrar. Ousado. Fechou, Luizão? Fechou. Pessoal, muito obrigada. Abraço. Tchau, até a Beijos. próxima.